Então, continuando agora a segunda parte da aula de esmalte, a gente vai começar a falar das estruturas histológicas do esmalte. Então, o esmalte é formado, a grande maior parte do esmalte é formado pelo prisma do esmalte. Então, essa é a unidade estrutural básica. Lembrem que quando a gente falou sobre a dentina, a gente conversou que a dentina tinha duas unidades estruturais básicas, a matriz dentinária e também os túbulos dentinários, a matriz intertubular ou matriz de dentina e os túbulos dentinários. Então, e nós temos também as unidades estruturais secundárias, como nós temos na dentina. Lembra que da dentina lá nós tínhamos as linhas de von Ebner e Owen, a jade, a dentina interglobular, a camada granulosa de Thomis, e também nós teremos no esmalte as suas unidades secundárias, que nós vamos verificar daqui a pouco. Os prismas de esmalte, então, eles formam o esmalte prismático, que forma prisma. Esse esmalte é o que a gente tem na maior composição do esmalte dentário. E em menor quantidade, aí a gente vai ver depois dentes permanentes e dentes descidos, nós temos o esmalte que não forma prisma, tá? Então, esse esmalte aprismático, ele tem bem menor quantidade, em locais específicos que nós vamos visualizar. Então, aqui, ó, a figura da esquerda em MEV, nós estamos vendo a primeira figura da esquerda, onde as setas estão apontando para o esmalte aprismático, né? Ó, a seta azul de cima ali, ó, esmalte aprismático, tanto na fotografia da esquerda quanto na fotografia na MEV à direita. Então, o esmalte aprismático, ele tem essa textura lisa. E abaixo aqui, ó, nas setas de baixo, nós temos os esmaltes que formam os prismas. Então, em esquema agora, a foto bem da direita, tá? Que é em forma de esquema, nós temos o prisma. Ó, o prisma eu circulei bem aqui a cabeça do meu prisma em vermelho e a cauda que está em azul. Então, esses prismas, além de formar esses prismas, eles têm uma engrenagem entre si. Então, a gente vai ter uma cabeça de prisma do lado de duas caudas, tá? Isso é um corte transversal. No corte longitudinal, que significa dizer ao longo do meu prisma, eu verifico, ó, vamos primeiro entender essa fotografia, esse esquema da direita superior. Ó, os prismas do esmalte, quando eu faço um corte ao longo do prisma, é o que eu estou vendo aqui apontado com a minha setinha azul, né? E quando eu faço um corte transversal, é o que eu estou apontando para a minha setinha vermelha. Então, aqui em MEV, à esquerda, nós temos os prismas do esmalte, né? Que eles formam essas linhas mais finas, que são a cauda do meu prisma, e no meio de duas caudas eu tenho a cabeça do meu prisma, que daí ela forma um espaço maior, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho da morfologia dos prismas. Os prismas, eles têm, em média, 4 micrômetros de espessura e eles vão se estender desde lá do esmalte da coroa até a junção amelo-dentinária. E esses prismas, eles não têm um trajeto retilíneo, eles podem apresentar um trajeto sinuoso, eles podem apresentar um entrecruzamento, que a gente já vai poder em seguida verificar. Então, como eu falei para vocês, os prismas, eles possuem uma engrenagem, né? Ao lado, vou mostrar na próxima figura que eu acho que fica mais fácil. Ó, a cabeça do meu prisma, que está circundado em vermelho, nessa foto de MEV no corte transversal, e o azulzinho, que está o quê? O meu colo e a minha base ali do meu prisma. Essa região que está apontada ali como A, que está em azul mais claro, seria o quê? A cauda, o que eu chamo de cauda do meu prisma. Num corte transversal,
essa foto de MEV à esquerda, num corte longitudinal, ou seja, ao longo do meu prisma, eu tenho essa figura do meio aqui, né? Essa figura de MEV à direita, por exemplo. Então, aqui, ó, o A representando a minha cauda e o B a minha cabeça. Ó, em esqueminha aqui, bem à direita, estou mostrando, ó, circundando em vermelho a cabeça e em azulzinho a cauda. Então, esse sistema de engrenagem, ele vai dar o quê? Resistência do esmalte, resistência para esse esmalte. Na região da cabeça, onde nós vamos ter a região da cabeça dos prismas, elas vão suportar bastante as forças mastigatórias, tá? E a cauda serve mais para dissipar, distribuir essas forças. Então, estou apontando com a setinha vermelha a minha cabeça e ao lado da cabeça eu tenho a minha cauda de mais outros 2 prismas, tá? Então, aqui bem à direita, em esqueminha, mostrando aqui, ó, a engrenagem como esses prismas se relacionam entre si, como eles se encaixam muito bem. Então, nós falamos até agora do esmalte prismático, né? Porque compõe a maior parte do meu esmalte. E nós temos o esmalte aprismático, que não forma o prisma, tá? Então, geralmente, nos dentes descidos, eles vão se apresentar na parte mais externa da coroa, onde eu coloquei ali em amarelinho, tá? E na parte mais interna do meu esmalte, onde eu circulei em vermelho, lá próximo na minha junção amelo-dentinária. Então, nos dentes descidos, o esmalte aprismático vai se apresentar na parte superficial do meu esmalte, na parte mais externa, e também na parte interna do meu esmalte. Já nos dentes permanentes, ele apresenta cerca de 70%, e geralmente quando nós temos a presença desse esmalte aprismático, eles estão localizados onde eu botei a setinha azul, que seriam nos sulcos, e a setinha azul de baixo, que seria bem na região cervical. E em menor quantidade, onde eu coloquei as setinhas vermelhas, que são bem nas cúspides dentárias. Nós falamos até agora do prisma do esmalte, que é a unidade estrutural principal, né, ou primária, e nós temos as unidades estruturais secundárias do esmalte. Então, elas vão ser formadas ou a partir dessa unidade estrutural básica, que é o prisma, ou pode ser também por um diferente grau de mineralização, pode ser por diferenças na mudança dos percursos dos prismas. Então, existem várias unidades estruturais secundárias do esmalte. Como eu já falei anteriormente, nós temos também a da dentina, que eu já lembrei de algumas, camada granulosa, as linhas de von Ebner, Owen. Então, as unidades estruturais secundárias do esmalte são as estrias de Retzius, os tufos de Linderer, as bandas de Hunter e Scherer, esmalte nodoso, jade, fusos do esmalte, periquimáceas, as linhas de Retzius, as fissuras e o sulco de esmalte. Desculpa, as estrias de Retzius. Então, a primeira unidade estrutural secundária que a gente vai ver são as estrias de Retzius. Lembra que a gente, quando falou na aula de dentina, a gente falou que a célula ela tem que descansar, ela tem períodos de secreção e períodos de descanso ou de repouso. Esses períodos de repouso se caracterizam por linhas menos mineralizadas, mas que se apresentam de forma escura numa lâmina feita de desgaste, que é essa imagem. Então, essas linhas escuras que a gente está vendo em todo o esmalte, essas linhas verticais, são as estrias de Retzius, que correspondem às linhas de von Ebner na dentina. Uma outra unidade secundária são as periquimáceas. As periquimáceas, elas se apresentam bem na periferia da minha coroa, no meu esmalte mais superficial.
Então, entre cada estria de rhétios, eu vou formando as minhas periquimáceas. Se vocês olharem aqui na fotografia, nessa foto de desgaste, bem à esquerda, vocês vão verificar esses gominhos que são formados entre duas estrias de rhétios. Esses gominhos são chamados de periquimáceas. Eu tenho uma foto aqui com um aumento bem grande e de um dente bem jovem, porque essas estrias e essas periquimáceas, elas se apresentam em dentes jovens, nem todos os dentes jovens. Com o passar do tempo, devido à fricção, à abrasão com as escovas e outros líquidos muito ácidos, essas estrias, essas periquimáceas vão saindo, vão desaparecendo. Então, eu circulei aqui em azulzinho, onde a gente consegue visualizar bem essas linhas e esses gominhos, as estrias e as periquimáceas. Outra unidade estrutural secundária são os tufos de esmalte, ou também chamados de Linderer. Esses tufos, eles são uma região, eles estão localizados primeiro bem na junção amelodentinária. Então, aqui nessa foto da esquerda, uma ampliação bem grande ali em marrom, a gente vê o esmalte, e abaixo, onde a gente vê as linhas, a minha dentina. E essa parte marrom bem escura, quase preto, essa forma assim de arbusto, esses são os nossos tufos de esmalte. Então, essa região é uma região pouco mineralizada, então nós vamos ter aqui muita parte orgânica, nós vamos ter muitas proteínas do esmalte. Outra estrutura secundária são as bandas de Hunter e Scherer. Essas bandas de Hunter e Scherer, elas se apresentam bem mais no terço interno, mais na parte interna do meu esmalte, e são essas linhas claras e escuras que a gente consegue ver tanto na parte mais esquerda desse meu dente, quanto aqui na parte mais direita também. Então, em MEV, a gente, ó, aqui só tá um esmalte, ó, o casquetezinho do esmalte, mostrando essas linhas claras e escuras. Ó, aqui à direita, em esquema, mostrando essas linhas claras e escuras, que são chamadas as bandas de Hunter e Scherer. O esmalte nodoso, que se caracteriza-se pelo quê? Pelo entrecruzamento dos prismas de esmalte. Então, aqui no esqueminha embaixo, ó, além de os esmaltes ter um percurso já sinuoso, quando eles estão tendo esse percurso sinuoso, eles também estão se entrecruzando entre si. E esse entrecruzamento geralmente se encontra mais na região, esse esmalte nodoso se encontra mais na região cuspídeas. Então, na foto aqui de desgaste à direita, bem aqui na região do corno pulpar, que é a região de cúspides. Por que acontece mais a formação desse esmalte nodoso? Porque ele dá mais resistência, né, para as forças mastigatórias, e justamente onde a gente mastiga com bastante força, a gente utiliza muito as nossas cúspides, tá? Outra estrutura secundária, aí essa estrutura pertence tanto ao esmalte como à dentina, é a junção amelodentinária, que ela não é reta, né? Ela tem um percurso meio festonado, meio sinuoso. Na foto de desgaste aqui de microscópio superior, um menor aumento, mostrando bem ó, o esmalte mais amarronzado e a dentina mais interna ali, ó, mostrando as linhas, os túbulos dentinários, e nessa de MEV bem inferior, com um grande aumento, apontando ali para a junção amelodentinária. Outra estrutura secundária que nós temos são os fusos de esmalte. Então, os fusos de esmalte, lembra quando a gente tem o primeiro tecido que é depositado é a dentina. A dentina é formado, a célula, que é o odontoblasto, ela tem um corpo e lembra que ela vai emitindo prolongamentos.
Então, logo quando a gente está na formação da dentina, quando começa a deposição do esmalte, mas o esmalte ainda não está mineralizado, esses prolongamentos dos odontoblastos ultrapassam a junção amelodentinária e vão formar esses fusos do esmalte. Esses fusos do esmalte, dentro que a gente pode perceber, a gente pode verificar que nós temos fluido dentinário, que justamente dentro do meu túbulo dentinário, né, ele vai ter o meu líquido dentinário. Então, aqui na foto de desgaste, mostrando, apontando ali para os fusos do esmalte. Então, a gente aqui em esquema, a gente já viu, ó, várias estruturas secundárias, bem à direita, bem à esquerda. Então, nós começamos com a jade, depois nós temos os fusos, nós temos esmalte nodoso e as bandas de Hunter e Scher. Nós temos também outras estruturas, nós temos os sulcos do esmalte ou fissuras, né? Os sulcos eles podem ter três formas: forma em V, a forma em I, que é a figura B, e em C, que começa com a forma em V e bem na parte inferior se estreita muito, que a gente diz que então tem a forma de Y. Vocês olhando assim, imaginem, eu não sei se vocês sabem, mas existe um material que a gente pode colocar para selar esses sulcos, tá? Ele se chama selante, é muito utilizado na odontopediatria. Mas avaliando essas três formas aqui, qual seria a pior forma? A forma que a gente teria uma dificuldade em escovar maior? Seria na figura B aqui, ó, onde se estreita muito esse sulco e ele é muito profundo. Então, a gente tem, claro, a gente tem que prestar bastante atenção na indicação de aplicar o selante. Quando o selante surgiu, os dentistas começaram a aplicar selante em tudo quanto era criança. Mas não, os odontopediatras sempre têm uma consciência maior, eu digo. Eles acabam o quê? Eles avaliam a indicação. Então, quando está indicado um selante? A gente já viu que sulcos rasos e poucos profundos não existe a indicação. Mas eu também tenho que avaliar o quê? A alimentação desse meu paciente, se ele tem uma alimentação rica em substâncias doces, né, rica em açúcar, e se esse paciente também não tem o quê? Uma boa higienização. A gente verifica a presença do biofilme. Então, se eu tenho associação às vezes o paciente até pode não ter um sulco muito profundo, mas se ele já está formando aquele biofilme, a gente tem que pensar bem ou avaliar bem esse dente e ver se talvez se essa criança não tenha indicação de selante. E aquela criança que tem os sulcos profundos e além de tudo, um sulco profundo, mas até ela tem uma boa higiene, mas higienizar bem essa parte desses sulcos muito profundos, às vezes é difícil, então pode ser que já tenha essa indicação. Ou se tem esse sulco profundo e ainda a presença do biofilme, teria sim a indicação do selante. Outra unidade estrutural secundária são as lamelas ou microfissuras do esmalte. Então, a gente está apontando aqui, ó, essa fotografia de desgaste, nós temos em bem marrom, forte aqui, o esmalte, abaixo a dentina, a junção amelodentinária. Então, essa linha aqui, o que eu chamo de lamela ou microfissura do esmalte, ela corresponde como se fosse uma falha geológica. Então, essas lamelas, elas são classificadas em dois tipos. Então, como microfissuras primárias ou secundárias. As primárias são produzidas antes da erupção, as secundárias são produzidas depois da erupção. Então, as primárias elas são constituídas, são formadas por esmalte pouco mineralizado ou menos mineralizado. E as secundárias já acontecem mais depois que o dente erupciona, e elas são caracterizadas como se fossem, podem ser formados por pequenos traumas, né? E que daí vai acabar realmente produzindo uma microfissura, ou também pode ser ocasionado por mudanças de temperatura muito bruscas.
porque vocês vão começar a ver no próximo semestre em materiais dentários que o esmalte e a dentina têm coeficientes de expansão térmica diferente, tá? Então, por ter esse coeficiente muito diferente, um vai dilatar mais e o outro vai dilatar menos. E essa mudança de temperatura provocando aí dilatação, depois já colocando uma substância fria, contração, nós podemos ter tendo essas falhas, né, essas microfissuras no esmalte. Então a gente tem que cuidar muito em tomar líquido gelado ou líquido quente, muito em cima um do outro. Então aqui ó, na foto de esquema a gente consegue ver a lamela, na parte superior, a lamela tipo A e B, que se forma antes do dente erupcionar. A do tipo A, ela acontece em parte do esmalte, a do tipo B, em toda a extensão do esmalte. E a do tipo C, que pode ser causada tanto por trauma como mudanças bruscas de temperatura, elas já atingem a dentina, tá? É do tipo C, desculpa, tá? Então são as microfissuras secundárias.